Ora, já que estamos de regresso para a segunda e última parte do Sala Privada de hoje, o assunto é vamos ter um filho e todas as mudanças que isso traz na vida de um casal. Estamos aqui a focar-nos em algumas questões que às vezes podem complicar a vida do casal, mas claro está, e fazemos questão de mencionar aqui várias vezes que é a experiência da vida do casal também. Sem dúvida alguma. Tudo muda e há que ter em conta as mudanças. Estávamos no final da primeira parte a falarmos um bocadinho na mudança física da mulher, não é? E alterações durante hormonais. A gravidez, não é? E durante a gravidez, alterações hormonais e tudo isso que pode eventualmente provocar às vezes uma ansiedade e também um afastamento até da mulher que sinta essa necessidade. E se o casal não está com a relação sólida e bem, isso pode abalar e até mesmo poder haver a ruptura, não é? Sim, é assim, realmente para além destas alterações que nós já fomos falando na primeira parte, há aqui algo que eu acho que é muito importante reforçar, que é o facto de que para a mulher está a haver uma alteração na sua imagem corporal também, que tem um impacto muito grande na autoestima, não é? E este questionar-se de será que ainda sou atraente para o meu companheiro, ele se calhar já não gosta de mim, ou eu estou a ganhar estes quilinhos extra, porque é algo muito frequente. E depois não vou conseguir perder. Se calhar nunca mais os vou conseguir perder, ele se calhar nunca vai gostar de mim como gostava. Se calhar neste momento até deseja outras mulheres que não estão grávidas porque eu estou com o corpo desta forma, por exemplo. Isto é algo muito recorrente nas mulheres durante a gravidez. Além da outra questão que também surge e que também surge nos homens, não apenas nas mulheres, que é, será que eu vou ser boa mãe? Todas estas questões também geram muita ansiedade. Será que eu vou ser uma mãe suficientemente boa para o meu filho? Será que tenho competências para educar uma criança? E o homem, por estas emoções fortes também passa, não é? Por estas angústias. São questões que levam a muita angústia, que deixam as pessoas mais sensíveis, mais carentes, em constante questionamento, não é? E que pode fragilizar de alguma forma a relação e trazer algumas discussões, algumas desconfianças, algum ciúme, às vezes por parte da mulher também, não é? Sim, que está numa fase mais vulnerável e que é como tu dizes, não é? E que acha que o corpo já não corresponde àquela imagem que tinha antes e que o marido pode efetivamente... Que está em maior risco de o perder, não é? Exatamente, até porque não tem a disponibilidade para ele. E isso acontece na gravidez e depois pós-parto. No pós-parto, claro que sim. Que no pós-parto também é uma fase também muito, muito complicada, pois. Se não houver aqui... Entrando então na questão do pós-parto, então aí... Se já surgiram algumas dificuldades durante a gravidez, se a gravidez já foi algo complicada, não é, de levar, então o pós-parto, eu acho que esse sim é difícil, mesmo quando a gravidez corre bem. O pós-parto, por norma, não é uma fase tão fácil assim, é uma fase de muito desafio para um casal, de uma maneira geral, mesmo quando tudo corre bem, mesmo no cenário ideal, é um desafio, não é? Ou seja, que nenhum casal fica à espera de que o pós-parto vai ser extremamente fácil, porque eles se dão muitíssimo bem e tudo correu muito bem na gravidez, então certamente vai ser facílimo de lidar com o pós-parto. Não quero estar aqui a dizer, é terrível, é um cenário terrorífico. Eu felizmente, até pensando na minha experiência própria, até nem tive um pós-parto difícil nem do primeiro filho nem do segundo, mas conheço muito, mas também não vou dizer que foi a coisa mais fácil do mundo, foi a fase mais fácil da minha vida, porque estaria a mentir se eu dissesse, não é? Existe efetivamente uma enorme privação de sono, não é? Aquela criança, aquele bebê aquele ser indefeso que depende a 100% de nós, passa a ser a prioridade, ponto, não é? Tem que ser sempre primeiro em tudo, não é? As necessidades dele é que têm que estar satisfeitas, não é? E se nós não temos tempo de ir à casa de banho, de tomar um banho ou de comer, paciência, não é? É um bocado isto. E isto nem sempre é tão fácil assim de aceitar, não é? Até porque, aliado à privação de sono, faz com que as pessoas percam muita paciência, traz às vezes discussões por coisas completamente desnecessárias, não é? Os nervos estão todos à flor da pele. Completamente à flor da pele, é verdade. Aliado ainda às alterações hormonais todas da mulher, que está, não é? Novamente o corpo a passar ali por muitas alterações, a amamentação que muitas mulheres optam por fazer e muito bem, nem nada contra as que optam por amamentar, nem nada contra as que não optam. Acho que isto tem que ser uma opção muito individual de cada mulher, o corpo é delas e elas sim têm o poder de decidir
decidir como fazem, mas para quem opta por amamentar, também é um desafio, também traz as suas dificuldades, que também não são fáceis no casal, não é? E eu acho que aqui o papel do homem pode ser uma grande ajuda à companheira, porque desgasta imenso uma mulher, não é? Desgasta muito uma mulher que amamenta. Não sabem o quanto. É extremamente desgastante, é verdade, é muito desgastante, mas na minha opinião também, que felizmente tive a possibilidade de amamentar os meus filhos, também não há nada melhor no mundo, também não é? Ao mesmo tempo. Também é uma experiência para a vida. Não posso dizer que é a situação mais fácil e que é fácil em todos os momentos, porque não é. Não a trocaria, não faria outra opção agora, mas de qualquer das formas não é a situação mais fácil. Não, de todo. Nem para o casal, não é? Nem sequer para o casal. Depois, lá está, além desta privação de alguns momentos individuais que nós tínhamos, de que agora apetece-me estar aqui sozinha, no sofá, simplesmente não existe, não é? Ou agora apetece-me tomar um banho de 10 minutos, também não acontece. Também deixa de haver este tempo para o casal, porque agora apetece-nos namorar um bocado. Sim, mas o bebê está a chorar, ou sim, mas o bebê daqui a meia hora tem que comer, por exemplo, claro. Portanto, tudo o que era a rotina do casal ou a rotina individual de cada um, passa para segundo plano, não é? O bebê é a prioridade e eu, na minha opinião, continuo a achar que é assim que deve ser visto, não é? Porque estamos a falar de um ser completamente indefeso que precisa de nós para tudo. Portanto, como adultos que decidimos ter aquela criança, ou não decidimos, mas a fizemos, por exemplo, não é? Temos o dever de assegurar que nada falta a um bebê. E isto vai exigir que muitas vezes se abdique e este abdicar é algo muito difícil para as pessoas, não é? Em geral, para os adultos e para o casal. O abdicar, e estamos a falar de abdicar de coisas básicas como refeições quentes, por exemplo, como abdicar de ter uma casa organizada, porque, entretanto, não há tempo para, não é? Não é prioridade. Não se consegue fazer tudo, é um facto. Como abdicar, muitas vezes, de ter uma sexualidade frequente como era, não é? Como abdicar de uma vida social ativa, de sair com os amigos, com a frequência que se saía. Provavelmente já não é tão fácil assim. Tudo isto, todos estes abdicar, não é? De certa forma, todas estas coisas das quais as pessoas são forçadas a abdicar, trazem alterações na rotina do casal. Habitualmente esta questão social é mais difícil para o casal pioneiro, se podemos chamar-lhe assim, o casal pioneiro do grupo, os primeiros a terem um filho, e isto quando falamos de adultos que com frequência convivem com os amigos, semanalmente, ou de 15 em 15 dias, o que for. Os que primeiro tomam a decisão de ter um filho são os que normalmente sofrem mais, porque o resto do grupo continua a sair, não é? E eles ficam fechados em casa com os filhos, com o bebê neste caso, porque não é propriamente conveniente levá-los a sair à noite, e então nem sempre é fácil de assegurar. Para isto muitas vezes existe então o suporte dos avós, ou de outros familiares, ou outros amigos que possam acolher o bebê e ficar com ele 1, 2, 3 horas enquanto o casal vai e se diverte e mantém alguma vida social. Eu acho que isto é extremamente funcional, embora considero que numa fase inicial de vida do bebê não é propriamente fácil de articular, não é? É mais fácil quando o bebê já tem alguns meses e então aí já é possível as pessoas começarem aos poucos reaverem algumas das rotinas que tinham. E depois há aqui uma questão, isto que não acontece sempre e até onde ser poucos os casos em que isso acontece, mas às vezes o parto em si pode provocar lesões, algum tipo de lesões. Exatamente, alguma situação traumatizante para a mulher. Para a mulher também. E que, como casal, isso também não é bom, porque primeiro que ela consiga recuperar desse trauma Sem ao fim e ao dúvida. cabo, não é? Porque algumas mulheres, confesso, e é verdade, têm más experiências no parto e que sofrem imenso. Sem dúvida. Falando dos partos, quando são um parto normal, obviamente, mas que isso pode também afetar depois a vida a intimidade do casal, do a casal. intimidade, porque ela não se sente, não se Preparada, sente bem, porque tem medo, porque tem dor. Exatamente, isso também, assim como às vezes é o contrário, aqueles homens que querem assistir ao parto porque acham que é uma experiência magnífica, depois quando vem tudo aquilo a processar, Pois, podem ficar de alguma forma ali chocados e também, não é, criar uma imagem diferente, criar não é? uma imagem diferente daquela que se tinha até Exato, então. e isso depois Não impedi-los acontece de... sempre, mas Claro. às vezes pode, Mas já eu- conheço casos, mas eu acho casos muito- em que acontece. Claro, eu acho positivo, os homens que querem acompanhar o parto, acho realmente positivo que o façam. Agora, acho
acho que sim, que devem estar ao lado das companheiras. Exatamente. E não do lado do exato. obstetra ou das enfermeiras, Ora, não é? não em frente ao palco, mas ao lado. Exatamente, ao lado do palco. Ao lado do palco e não em frente ao palco. Portanto, isso também faz com que às Pode vezes... afetar, efetivamente, a intimidade de um casal, é E verdade. depois há aquela ansiedade que algumas mulheres, por às vezes gravidezes de risco, como estávamos a falar há bocadinho, e não têm e não podem, não é, ter relações sexuais de um determinado tempo para a frente, não é, da gravidez, e estar ali o homem tanto tempo sem Em poder privação, estar, claro. sem estar com a mulher, e depois no fim ainda temos aquele tempo que temos que estar com calma. São aquelas então, primeiras semanas, normalmente são cerca de 5, 6 semanas, Exatamente. correndo tudo bem. Correndo tudo bem, exatamente, Cerca de 5 e a semanas. ansiedade aí também pode complicar um bocadinho a coisa, portanto ter atenção a tudo isto. Claro. E uma coisa que é importante... Mas esse reinício da vida, da atividade sexual após o parto, também tem que ser levado com muita tranquilidade, com muita calma, com muita paciência, porque não é de uma vez para de um momento para o outro que tudo fica como estava antes da gravidez, não é? Também Exatamente. é importante que as pessoas muitas vezes tenham percepção, até porque muitas vezes pela questão, por exemplo, da mulher estar a amamentar, a lubrificação não é a mesma, não é a Exato. habitual, é menor. O corpo da mulher naquele momento está preparado, isto biologicamente, não é? O corpo da mulher está preparado para garantir que nada falta ao bebê. Não é suposto, biologicamente, que a mulher esteja apta a ter relações sexuais, porque não é suposto engravidar naquele momento, não é? Exatamente. Portanto, não, é normal que em O corpo termos... humano é uma máquina espetacular. É espetacular, não é? Sem dúvida. Portanto, é importante que os casais tenham percepção que após o parto terão que seguir as recomendações do médico, só deverão iniciar a atividade sexual quando for efetivamente seguro para a mulher e levá-la com calma, com paciência, não é? Tentarem aos poucos melhorarem, recuperarem o que tiveram, não pensarem que nunca mais vai ser como era, porque pode efetivamente voltar a ser como era e na maioria das vezes passa a ser, até pode passar a ser bem melhor, não é? Não sabemos, não é? Exatamente. Mas no início dá muitas vezes a sensação de que nunca mais que se perdeu o que tinham, não é? Mas não é algo que ocorra com frequência. Muito bem. Mas ias referir alguma coisa importante também em relação a isto do pós-parto, não sei se... Sim, estava a falar precisamente nesta questão de... É muito importante e acho que se as mulheres puderem ter acesso às aulas de preparação para o parto, é muito importante, porque têm acesso ali à informação que depois vão lembrar-se. E que é valiosa no pós-parto também, exatamente, não é? Que é e é muito valiosa. importante. Portanto, está aqui um tema que nós com certeza trouxemos aqui hoje porque achamos que é verdadeiramente essencial nesta jornada que é ter um filho. Ter um filho, sim. Eu ainda não referi só aqui mais 2 ou 3 questões que também surgem em alguns casos nos casais. Pronto, já referimos aqui várias mudanças que surgem no casal após a criança nascer, mas também surgem muitas vezes aqui conflitos com as famílias de origem, alguns atritos. Eu ouço muitas vezes pessoas a dizerem não concordo com a forma como os meus pais ou os meus sogros alimentam o meu filho, eu quero que seja assim porque o pediatra diz que é assim, não é? Ou então até em termos de saúde, questões de saúde, se o pediatra diz que é para fazer... Toda a gente é médico, toda a gente depois tira cursos de pediatra. Sim, normalmente uma mulher nasce, uma criança nasce e a mulher é bombardeada, a mulher e os pais neste caso, são bombardeados com informações de todas as direções sobre como é que se deve cuidar uma criança. E isso traz às vezes alguns atritos que depois o próprio casal sofre, não é? Com esses atritos e surgem discussões desnecessárias pela demasiada interferência das famílias, dos avós, neste caso, que com a melhor das intenções só querem ajudar e dar o máximo de suporte, mas por vezes são demasiado intrusivos, não é? E não permitem que o casal decida por eles o que quer fazer para melhor do seu filho, não é? Pronto, e seria essencialmente isto que eu tinha pensado falar. Também, claro que obviamente mais tarde vêm as escolhas em geral em termos de educação e a imposição de limites e de regras, que também são tudo dificuldades que são colocados no casal, porque por norma são pessoas que tiveram educações diferentes e que vão tentar educar um bocado à luz do que foram educados. E traz discussões constantes no casal, mas os primeiros momentos eu acho que são realmente os mais desafiantes, porque é quando existe aquela mudança das rotinas do que era o antes. E quando a decisão é tomada e a partir daí
Claro. Começa aí Eu- o turbilhão de mudanças. Exatamente. Eu diria só aqui outra questão que eu acho que é fundamental e que digo muitas vezes isto em terapia de casal, que para os casais, para fazer os casais refletirem, que o primeiro filho do casal é o próprio casal. Por isso, quando nasce o primeiro filho, já é o segundo filho do casal, não é? A relação, Exatamente. não é? A relação em si, o casal é o primeiro filho da relação. Portanto, quando têm um filho, não se esqueçam do casal primeiro, porque era algo que já existia antes e que vai suportar, não é? Exatamente, Toda e a que se família. tudo correr bem é o que vai existir depois, quando os filhos casam e depois têm as suas vidas e vão-se embora, o casal continuando É o junto, que fica, é o que fica. é o que está, não é? É o que está Portanto, ali. eu às vezes digo muito isso aos meus filhos, quando dizem, a Ciumeira está sempre no namorico. Eu disse, pois, porque vocês daqui a pouco têm as vossas Pois. vidas e eu tenho que mimar aquele que efetivamente vai ficar comigo até o resto dos meus dias, que assim Claro, espero. sem dúvida que Portanto, sim, sem tem que ser dúvida. assim e fica esta mensagem em jeito de fecho, que para a semana cá estaremos com outro tema no Sala Privada. Até para a semana. Até Isabel. para a semana.